Olá a todos, meu nome é Matheus, sou aluno do curso de Engenharia de Controle e Automação da Faculdade Pitágoras. Estarei agora apresentando o circuito composto de amplificadores operacionais com o propósito de um sistema de casa inteligente, referente à disciplina de Eletrônica Analógica 2 com o professor Herbert. O circuito projetado atenderá às seguintes características. Ele será capaz de controlar o nível de umidade de um solo, acionando assim quando necessário uma válvula para poder fazer a irrigação de um jardim como exemplo. Também será capaz de monitorar a temperatura da água de uma piscina e assim acionando um sistema para poder aquecê-la quando necessário. E também controlar o nível de água da piscina, também acionando uma válvula para enchê-la quando necessário. Esta é a primeira parte do nosso circuito, essa é a nossa fonte de alimentação. Temos aqui a entrada da fonte derivada de um transformador que transforma a tensão de 127 alternado para 15 volts alternado e logo após passar pelos diodos de retificação, capacitores de filtro e diodos Zener com transistor, obtemos uma tensão de saída de aproximadamente 12,6 volts, ou seja, 12 volts contínuo. Logo em seguida temos um CI 555 trabalhando no modo astável para poder gerar uma frequência de 2 Hz na sua saída, acionando assim um LED para identificar quando o sistema estiver em funcionamento. A primeira parte de controle do nosso circuito é a parte do sensor de umidade. Temos aqui um sensor de umidade, um AOP LM358 e um transistor. O nosso circuito aqui, o LM358, fará a comparação de dois sinais de entrada, um proveniente do sensor de umidade, que fará da seguinte maneira: analisando a resistência do solo, ele vai enviar uma corrente contínua que atravessará um resistor. Essa corrente atravessando o resistor gerará uma tensão que será analisada pelo nosso AOP. Teremos também uma tensão de referência obtida por um divisor de tensão que será analisado junto com o AOP. Quanto mais a umidade do solo estiver alta, ou seja, mais molhado tiver, maior vai ser a corrente, ou seja, menor será a resistência. O contrário, quanto maior a resistência do solo, mais seco, e assim menor a corrente. Então, a simulação simples, temos aqui que a nossa tensão de referência está sendo maior que a tensão obtida pelo sensor de umidade. Então, o nosso sistema vai estar ativado. Temos aqui na saída do AOP um LED, informando que o sistema está ligado. E temos também aqui, através de um transistor, sendo acionado um bloco com 12 volts. Aqui poderia ser conectado uma válvula. Se modificarmos aqui e colocamos a nossa tensão de referência menor que a tensão obtida ali pelo sensor de umidade, isso quer dizer que a umidade do solo analisado está ok. Então o AOP não vai atuar a sua saída e o sistema continuará em repouso até que esses valores mudem. A segunda parte do nosso circuito, temos agora algo parecido com o circuito abaixo, porém temos agora na nossa entrada aqui um sensor de temperatura, o LM35. Temos também como uma referência aqui um divisor de tensão para ser comparado pelo AOP. E na saída temos também um LED informando quando o sistema estiver atuado e um transistor que quando fechado, quando entrar em modo de saturação, estará alimentando um bloco de saída com 12 volts para poder ser acionado, por exemplo, um sistema aquecedor de piscina. Uma simulação simples é a seguinte: eu tenho aqui uma temperatura analisada pelo meu sensor LM35 que é menor que a minha temperatura de ajuste. Então, o que acontece? Se a minha temperatura está menor que a minha temperatura setada pelo meu resistor, o meu sistema irá atuar aquecendo a água até alcançar a temperatura que a gente ajustou. Se eu aumentar a minha temperatura lida aqui pelo meu sensor LM35 e ela estiver maior que a minha temperatura setada aí pelo divisor de tensão, o meu AOP vai desligar a sua saída e o sistema passará a ficar em repouso até que as condições mudem. E uma terceira parte do nosso circuito, ela não envolve AOP, é o controle de nível. Eu tenho aqui
um circuito CI 555 trabalhando no modo monoestável, e quando receber um pulso, ou seja, quando o meu sensor de nível atuar, a água da piscina, por exemplo, estiver abaixo do nível, ele irá mandar um pulso aqui para a minha entrada 2 do meu CI 555 e ele irá ativar a sua saída Q. Essa saída irá ativar um LED informando que o sistema está atuado e irá fechar um transistor que alimentará um bloco com 12 volts. Esse bloco poderá ser conectado com um contator, uma válvula para poder encher a piscina. Mesmo que esse meu sensor de nível desatue, ou seja, passe a ficar aberto, o meu sistema ainda ficará um certo período acionado. Isso aí garantirá que o sistema não fique desligando e ligando constantemente quando ficar muito próximo de um nível favorável. Então, o meu sistema encherá um pouco e depois de um tempo programado pelo meu resistor, ele irá desligar. Essa é a visão geral do nosso projeto e obrigado a todos.